Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Grave essas palavras, tá? Santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. São 3 detalhes que o Senhor falou, que depois eu vou explicar por que ele teve o cuidado de falar essas 3 afirmações aqui. O que ele abre, vou ler aqui com vocês aqui, né? O que tem a chave de Davi: aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venha em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém roube ou tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, gente? Então vamos aqui, vou falar rapidamente só sobre o contexto da cidade, Filadélfia, para você entender. Filadélfia era uma cidade que estava posicionada estrategicamente num lugar, geograficamente num lugar muito favorável para o correio imperial de Roma, para as cidades da Ásia, do Oriente. Porque como o Império Romano estava muito grande, muito poderoso naquela época, precisava ter uma boa comunicação entre os governadores, entre os comandantes, tudo, porque tinha que manter a ordem sobre todo o Império. E a cidade de Filadélfia, ela ficava num lugar que ela era considerada a porta do Oriente. Porque dali entrava todas as outras cidades da Ásia. E a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. Apesar de ser uma cidade bem desenvolvida, mas a igreja era uma igreja pequena, porém, assim, como diz, a sua pouca força, né? Era uma igreja relativamente fraca, né? Até porque ela era formada de camponeses, de pessoas mais simples, de escravos. Então ela não tinha um poder aquisitivo, ela não tinha uma estrutura física muito aparente, mas era uma igreja formada de pessoas fiéis, de pessoas que passavam por dificuldades, de perseguições, porém não abandonavam a palavra. Então eu aprendo aqui também algumas coisas que a gente precisa entender. Porque muitos de nós estamos apegados à aparência que nós construímos. A aparência física, a aparência financeira, a aparência sentimental. E a gente trabalha muito para que a nossa aparência seja algo que nos valide. Então a gente trabalha muito, estuda muito, cria toda uma estrutura, porque a nossa bela casa vai nos trazer uma validação de que eu estou tendo sucesso na vida. Ou o carro que eu adquiri, ou uma viagem que eu faço, ou os bens que eu tenho, ou as roupas que eu visto, ou então o relacionamento que eu estou, todas essas coisas aparentes, nós geralmente temos uma tendência a nos validar pela nossa aparência. E Filadélfia não tinha aparência para ter validação. Era uma igreja sem força. Então, o que realmente importava, eles estavam fazendo. O quê? Se apegar na palavra. Que às vezes nós, em alguns momentos da nossa vida, não nos apegamos no que de fato importa. Porque o que importa, gente? É uma mesa maravilhosa, caríssima, de um estofado, de um linho egípcio, incrível, que você botou na sua sala de jantar?
Ou uma mesa bem simples, que você tem que pegar até um banquinho de plástico para complementar, e ela cheia, rodeada de gente, você comendo com alegria. O que realmente importa? A mesa cara ou as pessoas em volta da mesa? Então, às vezes, a gente trabalha muito para comprar uma mesa cara, mas a gente não conquista os corações que vão sentar nela. E às vezes a gente está descontente com a vida porque nós não temos algumas coisas que são legais, e nem é pecado ter. Não tem problema ter. O problema é o que realmente importa para a vida. Como muitos casamentos estão feridos, sangrando, ou até como zumbi, já não tem mais vida, é só um corpo ali. Trabalharam muito, se feriram, estão vivendo uma vida apática, mas estão dentro de uma estrutura incrível, que trabalharam muito para ter, só que agora não estão sabendo desfrutar. Então, às vezes, era melhor nem ter, porque quando não tinha, a vida parecia ser mais feliz. Mas não é sobre uma teologia da pobreza ou da miséria, não, é sobre a gente aprender a desfrutar do que Deus nos deu, porque às vezes a gente luta, e na hora de desfrutar, a gente se perdeu na vida e não sabe desfrutar das coisas boas. Desfrutar do que realmente importa, que é a presença das pessoas. Às vezes nós estamos lutando para pagar um colégio mais caro. Eu vejo o Estevão, me dá até uma tentação de fazer. O Estevão me pergunta: pai, eu queria estudar no Santos Dumont. Ele pergunta para mim, por que ele não estuda ali? Eu falei: sério, Estevão, olha que vontade de deixar de pagar uma mensalidadezinha, hein? Porque a gente acha que pagar um colégio particular para o filho, a gente está fazendo o melhor para ele. E para nós é o melhor que a gente pode. Mas se eu, o pai, não educar, eu posso botar no colégio mais caro do universo. Porque o maior professor de uma criança não é o professor da escola, é o pai e a mãe juntos, unidos, ensinando o filho. É isso que importa. O que importa não é o colégio que eu coloco. O que importa é se eu dou tempo para o meu filho para aprender alguma coisa comigo. E às vezes a gente está investindo, criando uma agenda super ocupada para os nossos filhos, achando nós que estamos enviando ele para a vida preparados, mas a maior preparação está na sua e na minha mão como pais. Então está vendo que o que importa não é a estrutura? Porque nós já temos tudo o que precisamos para ter uma vida ok. E às vezes a gente está sofrendo com coisas que nós não temos e esquecendo de desfrutar daquilo que já temos. Estão entendendo, amém? E aqui a gente vê, né, era uma cidade conhecida, grande. Era uma cidade também conhecida pela sua idolatria. Ela tinha um outro nome que era Pequena Atenas, pelo número de templos que havia naquela cidade. Então, se tinha muitos templos, também tinha muita adoração, também tinha muitos deuses, muita religiosidade, tinha muita deturpação, tinha muitas coisas terríveis que aconteciam. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E estava ali a igreja do Senhor, diante desse contexto. Uma igreja pequena, feita de gente pequena, mas aprovada diante de Deus. Então o Senhor não vai me cobrar e te cobrar sobre os presentes que eu dei para minha esposa ou para os meus filhos. Mas Ele vai me cobrar sobre o que eu deixei de ensinar para a minha família. Ele vai me cobrar sobre o amor e a atenção e o tempo que eu deveria ter dado, que o Senhor já tinha me dado, eu não precisei comprar. Estão entendendo, amém? E isso também transporta para várias áreas da vida, né? Então, assim, algumas lições, algumas coisas que eu anotei aqui sobre essa carta, né? Lembra que eu falei para a gente prestar atenção em 3 afirmações que Jesus falou? Que Ele era o santo, Ele era o verdadeiro e Ele tinha a chave de Davi nas mãos. Por que Jesus falou isso para João? Primeiro, por que Ele falou que Ele era o santo? Porque naquela cidade tinha muitas santidades. Tinham muitos templos, muitas adorações. E todo templo remete a uma santidade. O que a pessoa busca num templo? Ela busca um ser superior que possa o abençoar em alguma área. Naquela época, por exemplo, um agricultor que precisava da bênção de algum deus que trabalhava na área da fertilidade, das plantações, do clima. Então ele ia entregar adorações a um deus que ele considerava uma santidade para buscar bênçãos na área dele.
Outras pessoas com outros problemas, com doença na família, ou a pessoa doente ia buscar um Deus que curava. E tudo tinha toda essa questão da santidade vendida para os moradores daquela cidade como algo que resolvia a vida. Então eram os templos construídos com estátuas enormes, com imagens gigantescas, que trazia aquela imagem, aquela ideia de uma santidade. E por isso Jesus falou assim: ei, o santo está aqui. Bota lá o texto só para a gente ver como é que Jesus afirma ali. Olha só que interessante. 3:7. Ó, escreva à igreja: eis o que diz o santo. Artigo definido no singular. O. Ele está falando assim, ó, o santo. Quem está escrevendo é o santo. Tem um monte de santo aí, tem um monte de divindades, tem um monte de templos, mas santo aqui sou eu. Por quê? Vamos viajar um pouquinho nessa religiosidade da época. Como funcionavam alguns templos, por exemplo, na época de Filadélfia e das outras cidades. Nessa questão da religião greco-romana. Aconteciam os cultos, as adorações a esses deuses. E geralmente, eu já falei esse termo aqui, mas só para te lembrar, cultos nesses templos eram cheios de licenciosidade. O que é licenciosidade? Eram cultos cheios de orgias, cheios de práticas sexuais das mais aberrações que você pode imaginar. E tinham muitas meninas e até meninos abandonados, escravos, que trabalhavam nesses templos como prostitutas, como pessoas que entregavam seus corpos na hora do culto, na adoração. O culto era feito através de prostituição. Então, essa santidade, olha só que interessante, né? Olha a deturpação da mente de crianças, adolescentes, jovens, e isso acontecia dentro desses templos. E as pessoas compravam essa ideia como santidade. Aí que está o perigo. De pessoas que compram uma ideia, recebem uma ideia de uma santidade que há uma ideia distorcida por trás. Essas meninas que se entregavam no meio desses cultos, desses santos cultos, muitas delas acabavam engravidando, né, gente? Porque não tinham controle. O que faziam com esses bebês? Esperavam os que conseguiam nascer. Normalmente eram entregues para Moloque. Quem era Moloque? Aquele deus com a palma da mão virada para cima, de metal, onde eles colocavam fogo, aquecia essas mãos até virar brasa assim, e botavam os bebês ali para serem queimados. E eles tocavam um monte de tambor para fazer um monte de barulho, para disfarçar o grito das crianças, para as pessoas não serem impactadas com o sofrimento. Esse era mais um culto. Aí eu acho interessante, né, gente, você chamar isso de santidade, né? Uma santidade que deturpa e destrói o ser humano. Isso é santidade mesmo? Ou é enganação? O que vocês acham? Aí se a gente trazer para os dias de hoje, uma festa como o carnaval é vendida como uma festa da alegria. A festa onde você vai encontrar o seu amor. Tem gente que vai lá, solteiro, procurar o meu amor numa festa daquela. Vou lá me ficar alegre. Uma festa na nossa cidade, tem uma festa. Que aparentemente é a festa mais segura do Brasil. Só que você entra lá, entregue uma ideia que você precisa tomar o máximo de chopp, cerveja que você puder. Porque a cultura é beber, é se embebedar. Quando você se embebeda, você perde o controle, perdeu o controle. A gente sabe que dentro, nós temos um grupo de missionários que trabalha dentro do Oktober. A gente sabe o que acontece lá dentro. A gente sabe qual é o lado obscuro de uma festa que vende alegria. E as pessoas vão com uma ideia, puras. Porque as pessoas, elas estão procurando uma alegria. Sim ou não? Lógico. Só que por trás dessa festa, por trás desse culto, tem algo obscuro, algo escondido, como nesses templos. Por isso que Jesus fez questão de falar assim: ei, o santo está aqui, hein? O santo está aqui. Até porque eu e você, desculpa se você tem essa expectativa, mas eu e você nunca vamos ser santos, de fato. A gente está num processo de santificação, todos os dias.
Agora, como me santificar? Se aproximando de Jesus. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais santo a gente fica. Agora, o que é se aproximar? É uma pergunta, leva a outra, né? Se aproximar de Jesus, um dos exemplos mais notáveis é obedecer a palavra. Porque se você obedece, você se aproxima. Você está entrando no reino, você está obedecendo o rei. Buscai primeiro o reino de... O reino tem um rei, e o rei governa. Às vezes eu e você queremos estar dentro do reino, mas nós queremos governar. A gente quer ter as nossas escolhas, a gente quer fazer o que a gente quer, o que a gente acha, mas a gente esquece que tem um rei nesse reino, e esse rei governa. E se a gente quer viver uma vida governada por nós mesmos, me desculpa, mas você não entrou no reino de Deus. Você está em qualquer outro reino, menos no de Deus. Porque no reino de Deus, quem manda é Deus. Amém? Estão entendendo? E como que eu sei esse caminho? Como eu sei que eu estou chegando perto de Deus? Vamos lá, pelo caminho. A fé é o primeiro momento, primeiro acontecimento em nós. A fé vem como em nós? A fé vem pelo... Ouvir. Ouvir o quê? De quem? Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quando eu ouço a palavra de Deus, acontece em mim algo chamado fé. Porque é só a palavra que gera a fé em mim. Só que existe mais um estágio que eu não posso ignorar. Porque muitos de nós paramos nesse estágio de só ouvir. Ser ouvintes. Só que uma fé verdadeira, ela é exposta, ela é materializada em atitudes, que Tiago vai falar. Ele vai falar assim, muito bem, você é uma pessoa religiosa, parabéns, você ama a Deus, você teme a Deus, até os demônios têm medo de Deus, né? Está tudo bem. Agora, me mostre as suas obras pela fé que você tem. Me mostre aí, porque eu vou mostrar as minhas obras pela fé que eu tenho. Então me mostra a tua fé aí, mostra, o que você tem? Aí, não tem nada. Então quer dizer que a sua fé está morta, inválida. Ele não deixou de ser fé, mas é uma fé inválida. Por quê? Isso que estamos ouvindo aqui, meus irmãos, precisa ser praticado na nossa vida. E eu, como pastor, falei de manhã, vou falar de noite. Eu gostaria muito que todo mundo estivesse na escala, nos ministérios, trabalhando, cantando, servindo, trabalhando no Kids, todo mundo. Isso é lindo, né? Maravilhoso. Mas a minha preocupação, em primeiro lugar, como pastor, como pregador, precisa ser a seguinte, que essa fé que nós estamos recebendo através da palavra, e agora nós vamos ter atitudes que vão materializar a fé que recebemos, ela precisa começar em um lugar, em primeiro momento. Na minha e na sua casa. Antes da gente trabalhar em público, porque em público a gente finge que está tudo bem, né? Todo mundo que eu recebo ali, que eu tenho o costume de ficar ali um tempinho para receber, tudo bem, tá? Eu nunca vi ninguém falar assim, não, pastor, eu estou mal. Nunca ninguém falou isso para mim. Todo mundo está bem. Falei, que bênção, né? Que igreja abençoada, ninguém tem problema, ninguém está passando perrengue. Porque está tudo bem. Esse tudo bem é falso, porque nem todo mundo está tão bem assim. Sempre tem alguma questãozinha que está incomodando. Mas a gente, publicamente, a gente maqueia, a gente é forte, a gente aprendeu a suportar as dores, a disfarçar os problemas e seguir em frente. Então, quando a gente serve, no mínimo, a gente tem que fingir que está tudo bem. Porque a gente precisa estar bem para as pessoas. Mas e na nossa casa, como é que estamos? É lá que a palavra tem que começar a nos transformar. E a minha maior preocupação é que eu e você sejamos transformados, começando lá. Porque lá é que eu e você somos de verdade. Quando não estamos bem, lá dentro de casa a gente fica com a cara fechada, a gente trata mal a esposa, a gente fica brava com os filhos, a gente chuta o cachorro, a gente fica ali mal-humorado, porque em casa a gente revela a verdade. Então, se a palavra não trazer na minha vida uma transformação lá, aqui, meu irmão, é tudo mentira. Estão entendendo, amém? Então, para eu me santificar, para eu chegar pertinho de Deus, eu preciso viver isso. E ao ponto que eu vou me santificando na minha casa, porque dentro de casa minha esposa sabe quem eu sou. Na hora que eu chuto
o pé da mesa com o dedinho, se eu falo glória a Deus, aleluia, ou se eu falo outra palavra. Né? Na hora que alguém me fecha num trânsito, minha esposa sabe se eu abençoado, vai com Deus, isso é uma bênção. Ou se eu chamo ele de filho de uma Maria Madalena. Né? É lá que precisa. Porque depois, se eu e você formos transformados no nosso caráter particular, gente, vai ser fácil ser bom aqui. E é essa a minha preocupação. Até tem uma história de pastor, né, que a gente vai pegando a idade, né, ó, minha idade está chegando, já tive que arrumar uma Bíblia de letra maior, as letras vão ficando pequenas, não sei o que eu... Acho que pingou a chuva e foi diminuindo a letra, né? Aí o pastor vai precisando de letra maior, aí o pastor começa a arrumar as historinhas de pastor, já viu o pastor Magélio, tem um monte de historinha? Eu já comecei a ter as minhas historinhas, vou contar uma para vocês. Então, uma história de pastor muito antiga, é um pastor que foi visitar uma família. Aí essa família tinha os filhos e tal. Aí o pastor sentou na mesa, assim, para jantar, sentou lá. Aí um menino pequeno, criança não sabe disfarçar, né? Ele ficava olhando o pastor assim, ó, e olhava na nuca dele, assim, e ficava olhando, assim, toda hora. O pastor fica, que é isso, cara? Ô menino, o que tu está procurando aqui em mim? Aí o menino falou assim, pastor, eu estou procurando a sua segunda cara. Aí o pastor assim, meu Deus, segunda cara, o que é isso? Mas por quê? Não, que meu pai falou que tu tem duas caras. Em casa, né, a gente fala do que a gente quer, né? E as crianças revelam. Tá vendo? Tá vendo o perigo? Tu me leva na tua casa, teu filho vir falar alguma coisa, eu vou perguntar para o teu filho o que tu fala de mim. Dentro da tua casa. Porque é isso, gente, tá vendo? A verdade sobre nós. A gente precisa se tratar, gente. Não é sobre a gente ter aparência, não é sobre a gente construir um personagem maravilhoso, é sobre a gente ser gente de verdade. E gente de verdade erra, mas gente de verdade também pede perdão. Gente de verdade é humilde para acertar os problemas que estão acontecendo. Ele não foge dos problemas. Porque a gente erra, a gente vai errar, a gente vai se magoar. A gente é como se fosse um monte de porco espinho se abraçando. Os meus espinhos vão ferir você, os seus espinhos vão me ferir, mas o que importa é a gente se perdoar e continuar caminhando. É sobre isso. Estão entendendo, amém, gente? Glória a Deus. Então Jesus está falando assim, o santo está aqui, hein? Não se engane com esses santos que estão falando aí. Outra coisa que ele fala, o santo e o verdadeiro. Lembra que Jesus falou lá atrás? Eu sou o caminho e a verdade. Porque o povo estava sendo enganado. Você acha mesmo que aquelas meninas que trabalhavam como prostitutas dentro de um templo, elas eram felizes, sim ou não? Com certeza, cheia de problemas emocionais, cheia de buracos dentro do coração. Você acha mesmo que uma pessoa que está na mão de Satanás, lá, vivendo a juventude, você acha que dentro dela, lá no espírito, lá no fundo da sua alma, você acha mesmo que ela está feliz? Você já viu o número caótico de suicídio de pessoas que estão, por exemplo, na homossexualidade? É grande, enorme o número. E aí? Eu não posso esconder isso de vocês. Isso é uma verdade. A pessoa está sofrendo dentro dela. Você já viu os números de pessoas que fizeram crimes, né? Vai dentro de um presídio, o número de suicídios dentro de um presídio. Tu acha que o cara está feliz? A alma dele está chorando, sangrando. É aí que está, gente. É a verdade que nós precisamos suportar sobre nós. E o verdadeiro chegou porque assim, ó, o mundo ele vai trazer propostas que vão nos enganar. Vão parecer boas, vão parecer propostas de alegria, de um final feliz, mas não é. Por isso Jesus falou, o verdadeiro está aqui. A única verdade. E depois ele fala que ele tem a chave de Davi. Por que ele fala isso? Primeiro porque os moradores da cidade de Filadélfia, eles conheciam a cidade como a porta da Ásia, a porta do Oriente. E ele fez questão de usar um item, um símbolo que fazia eles se comunicarem, né? Poxa, ele porta aqui é porta, ele tem chave. Então ele trazia isso para ele entender. E ele estava falando assim, ó, eu tenho a chave. Quem tem a chave tem o poder de fechar e de abrir. Você pode até encostar a tua porta, mas se tu não fechar com a chave, qualquer pessoa abre, não é assim? Mas quem tem a chave
ela fechou, ninguém mais abre. E o que Jesus está falando? Eu tenho o poder. O poder está com ele. E aqui eu preciso me atentar sobre alguns detalhes. Porque assim, ele falou que a igreja era uma igreja fraca. Só que o poder estava com ele. Então, às vezes, eu e você sabemos que nós somos fracos. Mas eu e você servimos um Deus que o poder está com ele. Ele é grande em poder. Então, talvez na sua situação, no seu problema, na sua doença, na sua família, algo que para você é uma porta fechada, eu e você servimos aquele que tem a chave e tem um poder para abrir todas as portas. Então, Jesus estava afirmando isso para a igreja. Ele estava falando assim, vocês são pequenos, mas eu sou grande. Vocês são fracos, mas eu sou onipotente. Não tem poder acima do meu. E outra coisa que eu aprendo. A minha função e a sua função não é de abrir ou fechar portas. A minha função e a sua função é de entrar em portas que estão abertas. E as que estão fechadas, vamos desviar. Vamos tentar outra porta. Como assim? Tem muitas áreas da nossa vida que eu e você estamos, às vezes, tentando, forçando portas. Porque a gente acredita que aquela porta é o acesso de algo que queremos. Essa profissão, essa empresa, esse relacionamento, esse negócio, essa escolha, essa decisão. Então a gente vê decisões da nossa vida como portas. Só que a minha função e a sua não é de abrir as portas, porque algumas portas estarão fechadas. E quem é que fecha a porta? É o Senhor. A não ser que não foi o Senhor que fechou. Porque aí onde é que a gente vai saber? Pedindo discernimento ao Senhor. Então, antes de entrar em qualquer porta, a gente tem que pedir, Senhor, me dá discernimento sobre esse acesso, esse lugar, se eu devo entrar ou não. Porque se ela está fechada por Deus, nem tenta mais. Porque você só vai se machucar. Portas que Deus fechou, ninguém abre. Então, às vezes, eu e você estão ali, batendo, esmurrando, batendo até a cabeça na porta, se machucando, se ferindo, se cansando, com portas que o Senhor já fechou na sua vida. E eu e você não devemos mais mexer ali. Mas também tem as portas que são abertas. Que muita gente não entra em porta aberta do Senhor, porque a gente não se acha capaz. A gente se acha pecador, a gente se acha pequeno. A gente se limita, se sabota. Então, tem portas que estão abertas na tua frente. E você está assim, será que eu vou? Será que é para mim? Será que eu vou dar conta? É uma demanda muito grande para mim, eu acho que eu não vou suportar. Deus é aquele que abre a porta, mas não só abre, ele também vai te dar sustento para você passar por ela. Ele também vai te dar suprimento para você se manter nessa porta. Estão entendendo, gente? Amém? É uma palavra profética para você e para mim também. Eu creio que Deus está abrindo uma porta nessa igreja aqui. Para mim, para você. Você vai entender no final. Então Jesus coloca duas oportunidades diante da igreja de Filadélfia. A primeira oportunidade é a oportunidade da salvação. Vamos ler João 10 e 9. Olha como Jesus sempre falou de porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. É o que eu estou falando. Se eu e você entrarmos pela porta que o Senhor Jesus está abrindo para a nossa vida, eu e você não precisaremos ter medo de nada, porque o Senhor vai nos suprir em todas as coisas. Não tenha medo. Pode ser um grande desafio que está na sua frente, mas eu e você não precisamos temer, porque o Senhor é aquele que vai nos sustentar. Você acredita nisso, no nome de Jesus? Então não tenha medo. Essa palavra está me encorajando muito, gente. Essa palavra, assim, para a minha vida, gente, é assim, para a minha vida. Se você não pegou, não pegou. Eu já peguei a bênção aqui. Porque às vezes a gente não se permite viver algumas coisas no Senhor por medo, por negligência, por preguiça. Porque a gente tem que se mover. Deus abre, mas quem entra é você. O que Jesus falou na palavra? Eis que estou à porta e
Aí olha a condição. Se você ouve e eu vou entrar, tem uma condição, eu e você precisamos agir. Deus está falando para mim e para você, ei, vamos se levantar, vamos agir, porque eu tenho uma porta aberta na tua vida e você tem muita coisa para fazer e viver. Não é para a gente parar, não é para a gente ficar se lamentando. Talvez você está aí sentado no chão, se lamentando porque algo se fechou na sua vida e realmente é doloroso, é triste, é muito, sangra o nosso coração. Mas ao invés de a gente ficar se lamentando, olha para o lado, tem uma porta aberta, o Senhor já abriu, é para a gente entrar. E não é para a gente ficar se lamentando. Não é para a gente ficar preso no passado. Sabe assim? Preso nas decepções. Tem pessoas que não se permitem ter um novo relacionamento porque teve muitas decepções nos anteriores. Aí com medo, né? De se decepcionar novamente. Tem gente que se decepciona numa igreja e nunca mais vai. Porque tem medo de se decepcionar mais uma vez. Tem pessoas que, né, se decepcionam, talvez na empresa, acabam saindo, mudam até de profissão, porque criou um gatilho emocional dentro daquela situação. Mas se o Senhor está abrindo uma porta, eu quero dizer para você, entra em nome de Jesus. Então Jesus está falando assim, ó, eu tenho pasto para vocês. É Jesus dizendo que além de ser a salvação, Ele é a provisão. Então Ele tem provisão para mim e para você. Ele tem provisão para mim, para você e para os nossos filhos. Ele tem provisão para as próximas gerações. Então agora é a hora de eu e você entrarmos nessa porta que o Senhor está abrindo para nós. Segunda oportunidade que o Senhor abriu aqui é a oportunidade da evangelização. Porque diante de uma cidade como Filadélfia, era uma cidade difícil de ser evangelizada, por exemplo. Porém, existiam muitos problemas sociais, como eu disse, né? Pessoas que estavam sendo enganadas por uma santidade falsamente vendida para as pessoas entregando os corações, as expectativas da vida por uma santidade que não existia, que não era verdadeira. Então existiam muitas pessoas ali num caos, decepcionadas com o sagrado. Tem muitas pessoas decepcionadas com o sagrado, gente, porque foram enganadas. Tem muitas igrejas cristãs evangélicas trazendo propostas enganosas, enganando o povo, saqueando o povo. Tem gente que é mais frágil, cai, mas tem gente que não é, que pensa um pouquinho mais, se decepciona e fala, isso aí está errado. Só que por causa dessa decepção, acaba se afastando do sagrado. E Jesus está falando, ei, o santo chegou, o verdadeiro chegou. E a gente tem que se apegar nisso e não se afastar. Porque muitos estão sofrendo por causa dos enganos do mundo, do inferno. E eu e você somos a resposta para a vida dessas pessoas. Eu e você, não é a igreja, a instituição. É eu e você, somos a resposta para alguém amanhã, no seu trabalho. Alguém amanhã no seu condomínio. Alguém amanhã, segunda-feira, na sua família. Vai precisar de um acolhimento, um apoio da sua parte. Um abraço, uma palavra que você e eu carregamos. Porque eu e você somos a resposta para o caos que está essa terra. Estamos plantados em Blumenau, uma cidade onde tem dois grandes impérios. O império do vício, da bebida, e o império da ganância, de mamão. Tem impérios aqui, gente. Aonde esses dois grandes impérios desencadeiam vários outros problemas seríssimos. Onde eu e você nem conhecemos, talvez. Mas chegou a resposta, eu e você está aqui em Blumenau. Eu e você podemos responder a esses problemas. Porque Deus não vai mandar anjos, querubim, não vai mandar ninguém a não ser eu e você. A resposta já chegou, a resposta sou eu e você. Olha só que interessante, Paulo, lá em Éfeso, abre lá 1 Coríntios 16, 8 e 9. Paulo conversando, falou assim, eu vou ficar aqui. Eu não vou embora não, sabe por quê? Olha ele falando, ó, vou ficar aqui até o Pentecoste. Pode passar. Porque abriu uma porta ampla, olha aqui. Abriu uma porta ampla e promissora que foi aberta para mim. E há muitos adversários. Ele estava aqui pregando,
diante de muitos deuses, muitas adorações, muita coisa doida acontecendo. Ele falou assim, aqui tem oportunidade da evangelização. Sabe por quê, gente? Sabe qual é a nossa tendência? A nossa tendência como ser humano, como civil, é que a cidade fique boa, fique em paz, que o governo resolva os problemas caóticos da sociedade, que a polícia resolva o problema, e realmente a prefeitura, a polícia estão trabalhando para resolver. Mas a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra os principados e potestades. E nós carregamos o espírito de vitória para a nossa cidade. Está com a gente. A palavra da verdade está com a gente. Então é a igreja que é o freio moral da sociedade. É a igreja que vai levar cura emocional para a sociedade. É a igreja que vai mudar o rumo de uma sociedade. Apesar de, quem sabe, muitos de nós poderemos estar até posicionados no governo, para que a gente tenha voz, para que a gente tenha influência. Quem sabe Deus vai nos posicionar em grandes lugares nessa cidade, para que a gente tenha capacidade de mover algumas coisas, mas com o nome de Jesus na frente de todas as coisas. E Paulo estava olhando aqui, uma cidade cheia de idolatria, cheia de caos, agora o caos sendo respondido pelos céus, através da nossa vida. Eu quero que você seja sensível essa semana, para você perceber as pessoas que vivem nas suas rodas de convivência, seja no seu trabalho, seja na academia que você... Eu vou até contar um testemunho triste da minha vida, faz umas 3 semanas atrás, que eu fui treinar sábado à noite, eu tinha terminado de estudar a palavra, a Keila estava em Itajaí, eram umas 6 horas da tarde, 7, eu estava já com a cabeça cheia assim de estudar o dia inteiro, fui de bicicleta, fui para a academia, e tinha 2 meninos, 2 jovens assim, conversando, rindo e treinando, e Deus falou assim dentro do meu coração, chama eles para o Tamo Junto que eles vão. E era bem o primeiro Tamo Junto, que teve açaí, uma baita, uma festa, foi um culto extraordinário. Eu vim aqui, gente, estava assim, ó, incendiada essa igreja. E eu, treinando, falando assim, ó, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou? Isso me deu medo. Olha, eu que gosto de evangelizar, eu que sempre evangelizei, eu fiquei assim, me deu aquela insegurança, sabe aquele momento de bobeira que dá na gente? Sim, me deu, uns 5 minutos de bobeira. E eu falei assim, eu acho que eu não vou não, acho que eu não vou falar não. Fiquei com vergonha, e não falei. Quem sabe aqueles meninos não podiam ter vindo comigo, ia desfrutar aqui. Eles iam ter que vir a pé, porque eu estava a pé, né? Eles iam desfrutar comigo aqui de um culto, talvez iriam se entregar para Jesus. Eu nunca mais vi esses 2 meninos, fico procurando todo dia na academia, nunca mais vi esses 2 meninos. Foi uma oportunidade que Deus me deu, era naquela hora. Gente, o evangelho é assim, ó, é urgente, é para agora. Se não for agora, não vai ser depois. E eu perdi a oportunidade, olha que tristeza. E todo dia que eu vou na academia, eu fico procurando esses 2 benditos. Jesus, vou até, se eu arrumasse uma foto, se eu ia botar procurado nos postos assim na cidade, só para ver se eu acho esses 2 meninos. Mas está vendo a tristeza? Porque Deus nos dá a oportunidade, porque nós temos um Espírito em nós, que é o Espírito Santo do Senhor Jesus, que nos dá a capacidade de discernir o mundo espiritual. E a gente precisa estar atento. A igreja do Senhor Jesus, como em Filadélfia, ela estava atenta, ela estava pegada à palavra, percebendo as necessidades da cidade, porque existia dentro da igreja uma missão de levar o evangelho a todos os moradores. E eu e você precisamos estar atentos. E olha o que está acontecendo aqui na nossa igreja, que graças a Deus, pela sua vida, pela vida dessa igreja, nós começamos o Colégio Viver, faz em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, estamos no 5º mês, né? E faz umas 2 semanas atrás, que eu entrei assim para dar uma olhadinha ali, conversar com o pessoal, e estava a Fê, a pastora Fernanda, de manhã só tinha um aluno, só tinha um menino, de tarde tinha mais. E esse menino estava muito triste, eu entrei assim, fui para casa assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu mandei uma mensagem para a Fernanda, falei, Fernanda, o que está acontecendo? O que vocês estavam... Ele estava tão tristinho. E ela me contou que ele estava triste porque não tinha amiguinho para ele brincar, e eles 2 estavam orando para que Deus trouxesse crianças para ele brincar ali. E olha que interessante. Aí depois daquele dia eu fiquei assim, incomodado. Aí teve uma quarta-feira que eu estava aqui orando, os homens estão convidados, toda quarta-feira, 7h30 da manhã, a gente se encontra aqui em oração. Se você quiser, pode vir orar com a gente. Toda quarta-feira a gente se encontra aqui, ora, lê um capítulo de Provérbios e vai para a vida, vai para o corre. E
eu falei assim, Deus, traz mais crianças aqui para o colégio, pois a gente está com uma estrutura tão linda, com uma proposta tão maravilhosa, toda formada com profissionais tão capacitados, experientes, pois a gente tem tudo para ser. E o que aí, sem eu saber dessa palavra de hoje, né, eu falava assim, é o Senhor que tem a chave, é o Senhor que vai abrir a porta, não tem o que o que a gente fizer aqui não vai resolver. E eu aflito, orando assim, sabe? Aí passou um dia, Deus falou assim para mim, eu quero 3 vagas. Bolsa ainda, eu quero de graça. A gente pedindo, pelo amor de Deus, para entrar aluno para ajudar a pagar as contas. Que hoje o colégio não se paga, gente. É uma proposta, Deus está usando irmãos da nossa igreja aqui para apoiar e para manter esse negócio funcionando, porque é um projeto do Senhor. E é assim, ó, é nós dentro de um barco tirando a água para ele não afundar. A gente está trabalhando duro para não, ele não vai afundar, porque nós entendemos o que Deus tem para esse colégio. Então, cada um está com balde. Eu, o Fábio, a Dani, a Fernanda, o Robson, a Nelise, a Bia, está todo mundo assim, ó, todo dia tirando. Para o barco, não, ele não vai afundar. As crianças estão dentro desse barco e nós vamos dar a vida, esse negócio vai acontecer. Aí Deus fala assim, eu vou botar mais 3 aí para pesar mais esse barco. Falei, poxa Deus, tá bom, né? Aí eu liguei para o Fábio. Falei, Fábio, aí, beleza, cara? É o seguinte, já vou te avisar, nós estamos tudo lascados. E Deus quer que a gente bota mais 3 crianças de graça no colégio. O que você acha? Aí eu falava assim, bora, ele é mais doido que eu, né? Deus pega e bota um homem mais doido que eu junto comigo. Vamos fazer um foguete, vamos chegar na lua daqui a pouco. Ele, bora, vamos fazer. Daí o Fábio falou com a Fê lá, faz uns formulários aí, vamos divulgar que tem vaga e tal. E até apareceu, mas o coração da Fernanda não... Deus botou uma espera, tipo assim, espera, não são essas crianças. Tinha, mas, sabe só, não são essas. Isso era quinta e sexta. Segunda-feira aparece uma mulher aqui na igreja, de manhã, de Uber, trabalhando de Uber. Entra com o carro. Aí ela entra aqui, ó, eu fiz Uber para alguém dessa igreja aqui, essa pessoa falou que essa igreja ajuda famílias e tal, e eu estou precisando de ajuda e tal. Aí a Fernanda, não, então entra aqui, vamos conversar, conta a tua história. A história dela. Nesse ano passado, a minha filha acabou abrindo, né, o coração dela e contou o caso de abuso que ela estava vivendo em casa com o padrasto dela, né, com o padrasto da mãe, o vodrasto. Há anos já estava acontecendo aquela tristeza e o conselho tutelar, ela contou na escola, e o diretor me chamou, aí deu aquela revolta toda, aí o marido dela, pai das crianças, se revoltou, foi lá para acertar as contas com o padrasto da esposa, se embolaram lá, chegou a polícia, infelizmente, atira e mata o pai das crianças. Aí o pai morre nos pés da esposa, na frente das crianças, aquele caos. E essa mãe, entre desespero, entra num problema terrível, ela acaba perdendo tudo, ela vendeu a casa, vendeu o carro, e ficou sem nada. Ela chegou de morar de favor, daí conseguiu alugar uma kitnetzinha aqui, e tem um carro, não sei se é emprestado ou dado de alguém, que ela está usando para Uber, mas ela não conseguia trabalhar o dia inteiro, porque as crianças só estudavam à tarde, o conselho tutelar visitando a casa toda semana, ela não podia se ausentar, aí as crianças iam ser tomadas dela, um caos. Aí a Fernanda perguntou, quantos filhos tu tem? 3. Aí ela assim, não, eu vou anotar aqui, o pastor vai chegar aqui, nós vamos conversar. Aí era cedinho, era umas 7h30, assim, 8 horas. Eu estava lá na academia treinando e Deus falou assim, ó, vai para a igreja agora, saindo daqui tu não vai em nenhum lugar, tu vai direto para a igreja. Eu falei, meu Deus, deixa eu terminar só a minha última série aqui. Fui lá, terminei e vim. Aí a mulher já tinha ido embora, a pastora Fernanda disse, pastor, eu precisava muito falar contigo, eu estava aqui, eu tenho um caso aqui para te passar que é muito importante. Ó, tem esse caso aqui, tem 3 crianças para colocar. Aí Deus falou assim, ó, são essas crianças. Eu falei, amanhã elas estarão aqui no colégio. Na terça-feira elas já estavam aqui, gente. Agora eu te pergunto, se não tivesse uma igreja, são nós aqui, gente, se posicionando, criando uma estrutura favorável para criar abrigo para aqueles que estão em condições desfavoráveis. Se nós não estivermos trabalhando e nós não estivermos até tendo prejuízos, porque está sendo só prejuízo, financeiramente inviável. Qualquer consultor financeiro ia mandar fechar o colégio hoje.
Porque não está valendo a pena. Para o mundo, mas para o céu está valendo. Essa família está sendo cuidada aqui dentro. São 3 crianças com um caos dentro do coração que eu não imagino o tamanho da dor. Eu não faço ideia do que essas crianças pensam o dia inteiro. Com a falta do pai, com a injustiça do vô, com todo esse caos, olhando a mãe chorando todo dia, faltando comida dentro de casa. Aí a mãe saiu daqui na segunda, com os filhos matriculados e com a cesta básica que foi para casa feliz da vida. Porque tem uma igreja atenta às situações da sociedade. Agora, é ou não é uma porta aberta que o Senhor deixou para mim, para você entrar? É ou não é o Senhor falando assim, ó, eu deixo uma porta aberta para essa igreja? Agora, eu e você temos que nos apegar no que realmente importa. Por isso que lembra lá no início da palavra que eu falei? A gente tem que se apegar no que realmente importa. O que realmente importa? Ser bem sucedido financeiramente com uma empresa crescendo e entrando dinheiro na conta? Ou você ter pessoas que precisam e estão numa condição caótica e você tem uma estrutura e fala assim, ó, vem que a gente tem mais um espacinho para você. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus está vendo para nós como uma igreja igual a nossa. Olhando para nós e falando assim, vocês estão guardando a minha palavra. Porque a minha palavra diz o seguinte, quando eu tive frio, você me colocou veste. Quando eu tive fome, você me deu o que comer. Quando eu tive sede, você me deu água. Aí as pessoas vão perguntar assim, mas o Senhor nunca veio aqui. Não, mas quando você fez para os pequeninos, você fez a mim. Então acredita nessa palavra em nome de Jesus. Se posicione, esteja atento ao que o Senhor quer fazer em você e através de você. Se permita ser transformado. Olhe para a sua casa, para a sua vida particular. Deixe o Senhor Jesus entrar, fazer uma obra na sua vida, no seu interior, dentro do seu coração. Se permita ser transformado dentro do seu caráter. E depois que tudo isso acontecer, se permita expor o que Deus está fazendo em você, porque a nossa cidade precisa ver o Senhor Jesus que está dentro de nós. Tem pessoas aqui, tem muitas crianças que ainda vão vir. Porque a nossa missão não é cuidar de crianças, mas é transformar vidas. E nós já começamos esse trabalho em nome de Jesus. E eu falei com o Senhor Jesus, se eu morresse hoje, eu já vi tudo que eu precisava ver, de ver o Senhor atuando, de ver o seu amor, de ouvir a sua voz, de ter experiência com o Senhor, de ver a sua igreja atuando. Eu não preciso ver mais nada, porque isso já foi para mim, gente, assim, ó, o ápice da minha vida, gente. E só que o Senhor Jesus falou assim, ó, ei, espera, porque isso é só o começo da porta que eu estou abrindo diante de vocês. Tem muitas coisas para vocês viverem, tem muitos lugares para vocês acessarem, tem muitos níveis para vocês viver comigo. Agora se permitem viver tudo que eu tenho para vocês. Não se limitem. A palavra de Deus para mim, para você hoje, é que para eu e você não nos limitarmos ao que o Senhor tem para nós. Não olharmos para as dificuldades, para as limitações. Nós vamos carregar limitações sempre. Enquanto estivermos nesse plano natural da carne, nós vamos sempre carregar algum tipo de problema, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele financeiro. Agora não é para mim, para você, ficar olhando, se lamentando, se ocupando com as emoções, mas olhando atentamente para o que o Senhor quer fazer através de nós. Porque um dia, a nossa lágrima será enxugada. Um dia, todos os problemas não haverão mais de existir. Não haverá mais doença. Não haverá mais dor. Não haverá mais desespero. Não haverá mais medo. Porque o Senhor estará governando pessoalmente a nossa vida. Agora eu e você precisamos nos apegar nesse tempo tão curto de vida que temos aqui. Que nós não sabemos o amanhã. Está na hora da gente parar de economizar o acelerador e pisar até o fundo, sim. Fala, Deus, a minha vida está aqui, eis-me aqui, me envia, me usa. A sua aliança que o Senhor estabeleceu na minha vida, que seja ela verdadeira, enquanto eu estiver vivo, que eu viva todas as coisas, mas eu não posso deixar de viver nada do que o Senhor tem, porque não vai valer a pena. O que Jesus falou? Gaste a riqueza deste mundo para fazer amigos. Tenho certeza que essa mãe virou nossa amiga. Porque quando essa riqueza acabar, vocês encontrarão esses amigos nas regiões celestiais. Então não é sobre aqui, é sobre lá. É sobre quem nós vamos encontrar lá. O que essas crianças podem... Olha só, Deus,
cuidando delas agora na infância, para que elas não carreguem dores maltratadas lá no futuro, na vida adulta delas. Quantos de nós aqui, adultos, com um monte de ferida da nossa infância que a gente carrega até hoje, que não foram tratadas? A gente tem um monte de dificuldade, um monte de gatilho, um monte de carência que a gente carrega, que não foram tratadas. Nós talvez não tivemos chance de ser tratados, mas os 3 vão ter chance. E nós aqui, eu sou um desses, eu estou me curando nessas crianças. Parte da minha cura está sendo nesses 3. Então se permita viver isso. Olha o cuidado do Senhor para que eles não se tornem adultos feridos, já está curando na infância. E quem que Ele está usando? Eu e você para isso. Eu e você estamos participando desse processo. Quem sabe o que essas crianças se tornarão no futuro. Porque em nome de Jesus, esse contraturno escolar vai se tornar um grande colégio nessa cidade. Vai pegar da creche até o 2º grau, e se bobear vai dar tempo de a gente montar até a faculdade até lá. Nós vamos formar pessoas cheias do Evangelho no coração, que vão ser grandes missionários dessa terra, médicos missionários, políticos missionários, empresários missionários, pessoas que carregarão a educação do reino de Deus no coração deles. É só o começo, gente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.